Boa tarde, amigos e amigas. Nós vamos falar aqui hoje sobre como proteger você e a sua família das ameaças das drogas. Quando a gente fala assim, como proteger a sua família das drogas, todo mundo quer proteger. Mas na realidade as pessoas não têm informações suficientes para saber como proteger, né? E o que acontece na realidade, no Brasil hoje existem mais de 8 milhões de dependentes químicos. Esses 8 milhões interferem na vida de mais 23 milhões de pessoas que são seus familiares. A grande pergunta é como esses 8 milhões chegaram na dependência química? E para entender o que é dependência química, é quando a pessoa sozinha não consegue sair da dependência química. Então ela precisa de ajuda, ela precisa de tratamento. E segundo os dados de pesquisas aí, um pai e uma mãe, para descobrir que o filho entrou em dependência química, demora 6 anos e meio. E o choque é tão grande para o pai e para a mãe que eles demoram mais 2 anos e meio para saber que tipo de tratamento. Se passaram 9 anos, 9 anos é muito tempo para poder recuperar essa pessoa, né? Hoje existem as estatísticas que nem 50% de quem é dependente químico se trata, e de quem se trata, de cada 10, 3 ficam limpos por um ano e só 1 para o resto da vida. Ou seja, no nosso entendimento, nós temos que ir atrás da causa e não da cura da consequência. A gente tem que buscar lá atrás. Se você quer proteger a sua família, se você quer proteger a sua vida, você tem que entender aonde nasce isso. E isso nasce antes de uma criança nascer. Depende dos pais. Depende de como é a relação sexual que gerou essa criança. Porque se a relação sexual não foi de uma relação de amor efetiva, como é pregado pela própria Bíblia, se foi simplesmente numa relação de paixão, numa relação momentânea, numa noite que eu estava bêbado, numa noite que eu estava louca, essa criança já vai nascer na vulnerabilidade. Claro que a gente sabe que para Deus nada é impossível, mas aí que começa. Então, a gente tem que começar a entender que a própria relação sexual que gera uma criança, ela tem que ser de forma responsável, para que durante os 9 meses, essa criança receba amor, essa criança esteja num ambiente de unidade, num ambiente de amor, num ambiente de espiritualidade. Porque se ela não tiver nesse ambiente, é muito difícil proteger ela do que vai acontecer com ela. E aí vem a criança nascendo. E aí às vezes nasce sem pai, nasce sem mãe, fica como órfão, fica numa vulnerabilidade muito grande. E Padre Haroldo diz o seguinte: essa criança precisa ter amor, um ambiente, e precisa ser cuidado das suas emoções, cuidar das emoções dessa criança. É importante, durante toda a criação do seu filho ou da sua filha, que você se preocupe em dar carinho. Carinho é muito mais que só dar o toque, é a palavra, é o olhar, é o pensamento, é o ouvir. Isso é o carinho, é o amor, a preocupação, cuidar das emoções, na reação. Nós, pais, normalmente criamos nossos filhos no corretivo. Quando o filho faz alguma coisa errada, a gente dá pau nele. Quando ele faz uma coisa certa, a gente nem lembra de elogiar essa pessoa, essa criança. Se você elogia ele, você fortalece as suas virtudes, fortalece a autoestima dele.
E durante a criação, além de você dar amor, de você dar carinho, de você ter um ambiente unido, de você cuidar das emoções, você tem que cuidar da educação. Da informação para eles sobre a droga. E tudo começa pelas drogas lícitas, que é o álcool, o cigarro e o remédio. Gente, hoje em dia isso, eu já escutei vários amigos meus falar assim: puta, que legal, meu filho de 15 anos acabou de tomar um porre lá no churrasco lá em casa, como achando isso lindo. Aí o filho vai pra balada, começa a tomar porre, aí o porre já tem que aumentar um pouco mais, ele tem que pegar uma bebida mais forte, aí já não tá dando mais a bebida mais forte, aí tem que juntar com remedinho, tarja preta para florificar. Nós em casa estamos usando remédio para dormir, remédio para ficar acordado. A mãe chega em casa, pô, vou tomar esse Revitrilzinho aqui para dormir que nem um anjo. A criança de 7 anos vê isso, ela vai achar que o remédio deixa ela dormir que nem um anjo. O pai chega em casa, abre uma cerveja e fala: tudo, hoje eu estou estressado, quero tomar cerveja e chegar. O filho acha que a cerveja vai deixar ele sem estresse. Então nós temos que cuidar o ambiente da nossa casa, o ambiente da nossa família, nesses pequenos detalhes. 100% das dependências químicas começam com drogas lícitas, que é álcool, cigarro e remédio. É aí que a gente tem que cuidar das nossas crianças e dos nossos jovens. É nesse momento importante onde você tem que dar carinho, amor, informação. A informação do que a droga faz. Filho, olha, eu não vou querer te proibir. Você vai experimentar, eles vão querer te mostrar. Não adianta proibir, não adianta. O que a gente tem que fazer é como Deus faz com a gente. Deus nos dá o livre-arbítrio. Nós temos condição de ir pelo caminho do bem ou do mal, mas Ele fala para nós que o caminho do bem vai ser melhor para nós, mas Ele não nos proíbe de ir para o caminho do mal. E nós normalmente, quando vamos no caminho do mal, é onde vem o sofrimento, e aí vem a nossa conversão, que aí a gente fala: devia ter escutado Deus. É a mesma coisa. Não adianta você proibir, mas você tem que dar informação. A informação sobre o que a droga faz, o álcool, o cigarro, os remédios, a maconha, a cocaína, o crack, a heroína, o LSD, enfim, todos. Passe a informação clara, não tenha medo de falar sobre esse tema dentro da sua família. Leve exemplos para dentro de casa, mostra o que acontece, mostra outros exemplos que aconteceram. E principalmente o sofrimento que a droga traz para as famílias. Porque às vezes o cara entra na droga, ele se supera, mas o resto da família não. A mãe e o pai, o sofrimento é tão grande, o irmão, a esposa, o filho, é tão grande que eles não conseguem superar, é a codependência. Então, voltando ao meu tema, como proteger você e sua família da ameaça das drogas, a primeira coisa que você tem que fazer é o seguinte: é pensar como gerar um filho. Como gerar um filho? O filho tem que vir de uma relação de amor. Se ele não vier de uma relação de amor, ele vai estar mais vulnerável. Que ele venha para esse mundo, ele tem que ser educado com amor, com carinho, com afetividade, com informação. A gente tem que cuidar das emoções da criança, dos jovens, porque são fases difíceis que você tem que trabalhar. E muitos pensamentos vão vir na cabeça deles. Aí entra a espiritualidade. A espiritualidade deve ser o grande alicerce da família. Gente, eu não estou falando de religião, eu estou falando de espiritualidade, eu estou falando de Deus. Se a família não tiver essa base espiritual, esquece. Ela vai passar por sofrimentos. Se o meu tema é falar como você deve proteger das ameaças da droga, é isso que eu estou falando para você. Amor. E Deus é amor, é a espiritualidade, é a base. Portanto, meus queridos amigos, minhas queridas amigas, nós do Free Mind
queremos trabalhar em cima de prevenção. Prevenção na criança e prevenção nos jovens. E principalmente na capacitação dos pais e professores para lidar com essas crianças e jovens. É esse o nosso trabalho. E é isso que a gente quer compartilhar com vocês. Acesse o nosso site, acesse o nosso Facebook Espírito Free Mind e vejam o que a gente está fazendo. O nosso canal no YouTube, que é Espírito Free Mind, tem lá os vídeos de todas as ações que a gente tem feito nas escolas. E participe com a gente. Pede, se quiser ajuda, vai no Fale Conosco no nosso site e a gente está à disposição. Recado final: amor é a base da prevenção contra a ameaça das drogas. Um beijo no coração de vocês e muito obrigado.